estar ministrando aqui. Nós estamos um copo bonito, eu trouxe o meu de plástico, o outro trouxe assim, uma benção. Meu irmão dele, está aí, ó, meu irmão dele. Nós somos assim, ó, um black e dois white, está aí, ó. Eu que disse ele, né? Gente, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês, que são uma bênção, né? A presença de Deus é notória, né? Nós estamos entregando um culto maravilhoso ao Senhor, creio que esse coração, os rostinhos aqui, né? Os meus irmãos aí, uns eu conheço, outros não, mas agora é hora da palavra, é verdade? Tudo que inicia antes, né, da palavra é o entregar do culto. O entregar do culto, eu sempre falo, tem gente que fala assim, Senhor, nos dá um culto abençoado. De certa forma, você que fala isso, se a gente for falando assim, pede errado. Porque Deus, ele não dá culto a ninguém. Deus, ele recebe culto. E se você fala assim, Senhor, me dá um culto abençoado, você está falando, desce aqui e me adora. Deixa eu te dizer algo, você não é digno de ser adorado. Não somente o Senhor é digno. Mas quando você fala, Senhor, recebe esse culto, Ele recebe. Se você se entregar de coração. E a da palavra é diferente. Antes da palavra, o entregar é de baixo para cima. Na hora da palavra, é o diferencial. É de cima para baixo. Entender? Então o Senhor venha falar no teu coração. E tu vai fazer a mudança na tua vida, não é o que você ouviu aqui, entrar aqui e sair, né? Entrar no ouvido e sair pelo outro. Vai fazer diferença na sua vida. Entrar no ouvido, ficar no coração, permanecer no coração, e você colocar em prática daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã. E assim a sua vida mudará. Como Deus pela vida da minha amiga ali, a mãe Denise, a Letícia, a esposa, todos os demais. Deus os abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, que o tema ao qual foi confiado se encontra no livro. No primeiro livro do profeta Samuel, seu capítulo de número 16. Maravilha, vocês estão bem ligados aí. Seu capítulo 1. Irmão, eu conheço você de algum lugar, não sei se é jogando bola, você percebeu também, né? Eu conheço aquele jogador, né? Não me recordo, não sei se foi a igreja por aí, mas se foi escorregando pela bola, Deus abençoe. Já marca uma agenda com o homem, o homem gosta da palavra. Maravilha, está ali o amigo Jonathan também. Gente, primeiramente, o meu melhor amigo está na casa, que é o meu Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas o meu segundo melhor amigo sempre me acompanha, está ali o meu pai. O meu primeiro melhor amigo é o Senhor Jesus Cristo. Ele sempre entregou a vida por mim, todos vocês. Mas o meu segundo melhor amigo se encontra, meu velho, é conhecido na minha área como o velho homem do mar. Homem de Deus, gosta de cantar, eu queria ter um pouco da voz dele. Mas cada um no seu ministério, né, Diácono Cristo? Está uma palavra, o outro está com louvor e oração. Amém? Vamos lá, querido. Não pretendo me demorar, bom? Até 11h59 ainda é segunda-feira. Se nós vamos, né? Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso, o teu vaso, teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei Jessé o Belemita, porque dentre, repita, dentre, não dentre, é diferente, os seus filhos me tenham provido um rei. Porém disse Samuel: como irei eu, pois, ouvindo Saul me matará? Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas das tuas mãos, e disse: vim para sacrificar, Senhor, e convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz a tua vinda? E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos,
e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante mim o ungido do Senhor. Porém o Senhor disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos teus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e fez passar diante de Samuel, a qual disse: nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram os seus jovens? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou um vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Você pode glorificar Deus nessa tarde? Toma o vosso assento, por favor. Maravilha. Queridos, eu quero glorificar o Senhor também pela vida do diácono Vinícius, meu irmão. Ontem o Vinícius ministrou lá na minha igreja, Casa de Leão, Projeto Vida Nova, pastor Marcelo Lopes. E uma bênção. O primeiro a ir lá, abriu o caminho, foi o anjo da igreja. E eu quero louvar a Deus pelo anjo da igreja, pastor Roberto. Você pode louvar a Deus, pastor? Pastor Roberto foi ele lá, trouxe uma palavra do céu, Deus usou ele com graça. E depois, porque o pastor começa a pedir para mim, fala: aquele que vier após mim, alguém se prepara. Depois foi o diácono de Cristo, e ontem Deus usou o diácono de Cristo com graça, com uma manifestação da glória de Deus lá na igreja. Teve vidas de contato, eu tenho que buscar para isso. É avivamento. Avivamento não é você ficar aqui rodando, pulando, não. Avivamento é isso: pessoas aceitarem a Cristo, mudar a mente, a metanoia, e entender o que? Se eu andava assim desse jeito, agora eu mudo de vida, agora eu conheço a Cristo, eu mudo de etapa, agora a roda vai girar e eu vou caminhar firme com o Senhor. Isso é o verdadeiro avivamento. Deus usou ele ontem lá em profecia do irmão, ao qual o pastor chega com os olhos a lágrimas. Eu falei isso aí com ele. No domingo passado, Deus nos deu para ter falado comigo. Deus te abençoe. Deus não te usando ele agora nessa nação. Deus usou tantos profetas na Bíblia, e você ser um vaso, a escolha de Deus. Deus usou Samuel, Deus usou Davi, Deus usou Moisés, Deus usou tantos desses que vocês conhecem. E hoje Deus está usando você, querido. Chegou a sua vez. Não abra mão disso. Não abra mão disso. É a sua vez. Ainda que não vai ser escrito nos anais da história, porém alguém vai lembrar. Há uns anos atrás existiu umas coisas. E tu sabe, tinha uma mulher aqui. A irmã Letícia, meu Deus, não sabe. O tempo vai passar e as pessoas vão lembrar, não de você porque você é
glória de Deus se manifestou sobre a sua vida. Querido, texto maravilhoso, muito obrigado, né? Nasceu no coração do pastorzão aí. Deus colocou no coração dele. Vocês estão conseguindo ouvir legal? Estão conseguindo ouvir? Não estão? Está alto o som. O som está alto? Pode só baixar um pouquinho ali? O som, por favor, só um pouco. Diácono Júlio vai preparando uma mensagem que o próximo na minha igreja é você. Deixa Deus usar graça. Queridos, muito obrigado, pastor Rodrigo. Essa mensagem do capítulo 16, né? Esse tempo ocorreu no ano de 1025 a.C., aproximadamente, segundo os estudiosos, né? O profeta Samuel, muito usado pelo Senhor, profeta, sacerdote e juiz, muito usado pelo Senhor. Já vou para você entender esse texto, vou falar um pouco de contexto, alguém sobre isso aqui sabe, quem não sabe vai saber. Saul aqui já tinha sido rejeitado pelo Senhor, porque anteriormente Deus fala aqui para ele ir até os amalequitas, destruir tudo, por conta do erro que os amalequitas cometeram atrás. Deus se lembrou e falou: vai lá, Samuel, e fala para o rei Samuel para ele orar. Nos dias de hoje a palavra vai e quebra tudo, acaba com o povo, acaba com o pessoal, mas ó, mata todo mundo, mata ovelha, mata vaca, mata boi, mata neném, mata homem, mulher, mata tudo. E aqui algo interessante, tem gente que fala uma vez, um amigo meu falou: Pedro, que Deus é esse de amor que manda matar um ser inocente? Eu falei para ele: a gente falava, vamos fazer uma inferência de entendimento, uma linha de raciocínio lógico para poder entender. O povo que estava nos amalequitas são um povo idólatra, sim ou não? Se converteu ao Deus de Israel, era salvo, sim ou não? Mas se não se converteu, vai ser salvo? A criança, se é inocente, se morrer, vai ser salvo, sim ou não? Sim. Mas se crescer e virar idólatra, porque não vai conhecer o Deus de Israel, vai ser salvo? Não. Então, peraí. Então, até nisso Deus está falando. Porque Deus, quando manda matar a criança, é porque essa criança vai morar juntamente com ele. Fiz entender? E Deus manda matar todo, porque Deus sabe se crescer para virar idólatra. Aí, vamos lá para executar. Saul vai lá e bora. Mata a criança, mata os homens. Só que ele começa a errar, porque ele traz o rei Agag, traz ovelha, traz boi, tenta trazer para o melhor. Aí Deus vai lá, chama Samuel: Samuel, vem cá aqui, para ter um papo alto com você. Ó, rejeitei Saul. Saul me desobedeceu, me arrependo de ter levantado ele como rei de Israel. Samuel, a palavra fala que Samuel se entristece. Que o capítulo número 15, verso 11. Deus falou que se arrepende a parte dele. Então Samuel contristou-se, porque Samuel tinha um carinho por Saul. Foi o primeiro rei, ainda que Samuel também se entristeceu, porque ele era juiz, ele mesmo, né? Deus dava causa, ele abençoava, ajudava o povo ali, o povo queria o rei. E Samuel, ele se entristeceu, porque acaba pegando um vinho. A verdade é essa. Poxa, Deus levantou, Deus não vou escolher isso aí, então, ainda que não foi o desejo do coração de Deus, mas o povo, então acaba tendo um vínculo. Ele se entristece. Samuel chega até ele e fala assim: o negócio é o seguinte, o que está acontecendo aí? Você fez não, eu fiz como o Senhor mandou, que barulho é esse de boi, de ovelha, de vaca? Calma, estou ouvindo aí, que negócio é esse? Não, fiz isso aí, mas trouxe o melhor para sacrificar o Senhor. Querida, você está achando que Deus se importa com o sacrifício mais do que com a obediência? O obedecer é maior do que o sacrifício? Aí Deus, Samuel se entristece, ele diz aqui: não vou entrar no detalhe, senão o tempo vai passar, já está passando. Rasga a capa dele, aí ele fala que assim como a capa foi rasgada, o seu reino também será rasgado, te dá para outro melhor que tu. E a palavra fala que ele levantou um altar para si próprio. Olha
sacrificar o teu Deus. Saul nem fala, vamos lá sacrificar o nosso Deus. Ele fala, vamos lá para nós sacrificarmos ao teu Deus, porque Deus já não é mais nem Deus dele. Samuel vai, se entristece, fica com dó, pega Agar, despedaça Agar e vai embora. Aí no capítulo 16, antes do capítulo 16 da palavra, fala que ele teve, porque Samuel teve dó de Saul. Ainda estava com dó. Como a Bíblia, querido, ela foi, agora ela foi dividida em capítulos e versículos, né? Na verdade, isso não era. A Bíblia era um todo. Não tinha capítulo, era um todo. Então Deus vai falar com ele até quando? Samuel, você vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado. Até quando? Entende? Eu já rejeitei. E muitas das vezes nós queremos ter dó, queremos estar coladinho com pessoas estão ferindo, o próprio Deus, teu pai rejeitou e você está querendo dar um jeitinho. E Deus vai falar, até quando você vai ter dó de Saul, tendo eu rejeitado? Faz o seguinte, enche o vaso do outro e vem. É isso que fala? Não é isso que fala? Enche o vaso do outro e vem, é isso? Enche o teu vaso. Porque Deus quer encher, você quer vaso. Pare de se preocupar com o vaso do outro, com a unção que está sendo derramada no vaso do outro, e procura você se encher. Deus não fala, vai encher o vaso do outro, encher o teu, o ministério é teu, para você ser um cheio, é você que tem que buscar. Para de se preocupar com o ministério do outro, se preocupa com o teu ministério. Deus fala, vai lá, enche o teu vaso e vem. Não vai. Porque quando você está cheio, ciente, primeiro que Deus está contigo. E Deus, você está cheio, é para você fazer obra. E quando você faz a obra, você não vai sozinho, Deus vai com. Aí Deus fala, enche o teu vaso e vem. Por quê? Porque em minha trajetória da sua vida, do seu ministério, quando você está cheio, o Pai está contigo. Aleluia. Sempre vai estar contigo. Ele fala, enche o teu vaso e vem, porque vou te enviar a Jessé, o Benedita, porque e não entre. Dentre é diferente de entre. Por quê? Porque entre é uma preposição que indica o espaço intermediário. E dentre, querido, dentre é uma contração do interior. Entre, ali no meio, dentre é dentro. Tem um montão na casa de Jessé lá, só que um meio do outro todo errado. Agora tem um, Deus fala, é dentro, é no meio, porque eu vou sondar o coração. Ele fala, porque dentre os filhos de Jessé tenho me provido de um rei. Prover é ter tudo o necessário. Os irmãos que estavam lá não eram necessários. Deus está falando, Saul errou, Saul falhou, mas necessário para o ministério pastoral aqui de Israel é um específico. Vocês sabem muito bem que é Davi. Ele fala, tenho provido um rei. Agora que interessante, verso 2. Porém, disse Samuel, como irei eu? Ouvindo Saul, me matará. Peraí. No início do capítulo 16, Deus fala, até quando terá dó de tendo eu rejeitado? Verso 2, Deus está falando, e Saul está falando, Samuel, se eu for lá, ele vai me matar. Gente, ele está com dó de um homem que quer matar ele. Que loucura é essa? Deus fala, até quando terás dó de Saul? Capítulo de número 16, verso 1, verso 2, vai lá. Mas se eu for lá, ele vai ouvir e vai me matar. Ele está com dó da pessoa que quer
Eu já falei isso uma vez aqui, vou repetir. Amar as pessoas é uma coisa, ser pouco é outra. Eu já falei isso aqui, vou repetir mais uma vez. Para enviar de 12 em 12, lembra? De 2 em 2, não era 70? Para multiplicar o pão, lembra? Jesus multiplicou? 5.000 fora, mulheres e não entrava na contagem. Quando Jesus já subiu para o céu, a Bíblia vai falar que tinha aproximadamente 500. Mas para sentar na mesa com Cristo, quantos eram? 12. Para orar com ele, quantos que eram? E para deitar aqui no peito? Não? Para deitar no peito era quanto? É seleção de propósito. Você amar as pessoas é uma coisa legal, tem que amar. É mandamento. Mudou o mandamento, mudou. É mandamento. Agora, deitar no teu peito, aí é uma história. Samuel está tendo dó de quem quer matar ele. E aí quem não fala? Quando Saul vê, vai me matar. Vai mandar matar. Peraí. Como é que Saul vai ver? Ele fala, vai ver? Não. Ele não fala como Saul vê, mas ele fala ouvindo Saul e não vendo Saul. Por que ouvindo, gente? Pelo amor de Deus. Saul está em Gilgal. Deus está mandando ele em Belém. Eu estava estudando, o GPS. Falei, peraí, não, olha lá. Eu comecei a estudar a distância entre Jerusalém e Gilgal, que era o quartel-general de Saul. Falei, peraí, vamos ver a distância. Eu coloquei lá no Maps. Vamos ver isso que é que viagem, sabe? Coloquei lá no Maps. De Santa Teresa, olha só, até Bangu são 34 quilômetros. Santa Teresa aqui, onde nós estamos, até Bangu são 34 quilômetros. De Belém a Gilgal é 72 quilômetros. E, olha só, 72 quilômetros. E em linha reta, de Jerusalém até, então, perdão, de Belém até Gilgal, é 57,5 quilômetros. Ele está falando, ouvindo Saul, mandando matar. Naquela época não tinha WhatsApp, hashtag da Saul da ideologia não tinha. Naquela época ele não tinha isso, ele está falando, ouvindo, vai me matar. Por quê? Porque ele consegue compreender que em todo lugar tem um fofoqueiro. Meu Deus. Caramba. A palavra não fala que vendo, ela fala que ouvindo. Gente, todo lugar, pelo amor de Deus, todo lugar tem fofoqueiro. Se você fosse para o Bangu 2 vezes, não dava 72 quilômetros, olha a distância. Mas ele está falando, se Saul ouvir, vai dar ruim. Porque não tem gente que vai poder usar para o Saul. Sabe quem está vendo aqui não? Só que Deus não fala o que vai acontecer com Samuel, que vai ungir alguém. Não fala quem é. Porque assim com Deus é caminhada. Deus muitas vezes te fala para você ir na direção, te fala o que vai acontecer lá, quem vai ser, quem vai te abençoar. A caminhada com Deus, você só tem que obedecer. Porque na escola nós aprendemos o ABC, com Deus é diferente. Pelo contrário, com Deus é obedecer. É diferente. Com Deus é obedecer. Aí, querido, ele falou, vai matar, não vai não. Então é o seguinte, vai lá, leva tua bezerra das vacas e diz lá que vim sacrificar o Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que hás de fazer. E ungir-me-ás. Não ungirás, ungir-me-ás. Por quê? Porque quando você é ungido pelo Senhor, a unção não é sua, a unção é dele. A unção que é derramada sobre a vida não é sua, não é o culto que eu prego bem, não é o culto da minha oratória, não é o culto que eu dou de discernimento, não é
sobrar. Tem um pregador que eu estou achando assim: Pedro, arruma essa agenda para mim e tal. Eu falei assim: arruma meu agenda para ele, vai lá. Aí ele pegou na igreja e falou que a igreja não era tão grande. Eu falei: posso falar contigo, Pedro? Ele, claro, pode. Eu falei: poxa, que coração. Aquela agenda lá, só, eu me duvidou, fiquei meio chateado. Eu falei: poxa, aquela agenda não, tu não quis ir, né? Eu falei: não, eu já tinha um compromisso. Aí ele falou assim: falou assim, mas vem cá, tu não quis ir, poxa, tem igreja pequenininha na frente. Não tem problema de ganhar todos os dias, eu prego para um no salão da plateia. Não tem dificuldade nenhuma. Sabe por quê? Porque a palavra falou: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei o quê? Por quê? Porque a Tanakh vai dizer que os judeus, os homens da sinagoga, que ficavam na sinagoga para estudar, os principais da sinagoga, quando eles iam na aula e estudar na sinagoga, tinham que ter pelo menos 10. Se tivesse 9, vou esperar o 10º chegar. Meia hora, 40 minutos, o 10º não chegava, sabe o que eles faziam? Eles trancavam a porta e iam embora. Hoje não tem estudo, hoje não tem aula. Aí então Jesus vem e quebra isso, fala assim: já que eles fecham a porta, espero chegar o 10º, eu vou e quebro isso. Então tiver 2 ou 3. Jesus, ele muda essa história. Ele falou para mim assim: porque tinha pouca gente, deixa eu falar uma coisa para tu. Pô, tem como você marcar uma agenda para uma igreja que tem uma multidão, uma audiência? Esse aí está querendo status. Esse aí quer seguidor, não quer seguidor para Cristo. Querido, não preciso ter seguidor não, mas que Jesus Cristo tenha seguidores através de mim, através da mensagem do Evangelho, aquela que transforma, aquela que liberta, aquela que restaura. E ele vai falar assim: nossa, não gemear porque não sabe para mim. E fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, porque profeta que se diz ser profeta não faz o que você quer, não fala o que você quer, fala o que Deus manda. Profeta que é profeta de verdade não fala da carne, ele fala do Senhor. Ele prega conforme a palavra. Não tem inimigo, não tem essa de ficar enfeitando o pavão, não. Pega a palavra, cada uma parte da palavra, pega a parte que lhe cabe. E ele fala: vai lá, obedece, Samuel, vai lá, obedece, fez o que dissera. E olha que interessante no verso 5: e disse ele: é de paz a sua vida? Olha isso: vim sacrificar ao Senhor. Aí olha o que Samuel fala no verso 5: santificai-vos e vinde como. Por que antes de fazer o sacrifício ele manda se santificar? Porque na presença do Senhor não é de qualquer jeito que se ama. Quer vir no culto? Se santifica. Quer estar orando na presença de Deus? Se santifica. Quer pregar a palavra? Se santifica. Na presença de Deus não é de qualquer jeito que você vem, querido. É necessário se santificar. E Deus fala: santifica. Primeiro santifica e depois vem sacrificar. E santificou. Olha bem essa expressão. E santificou ele a Jessé e a seus filhos. Cadê Davi? Está lá na malhada, no mamãe. E está santificando quem? Jessé e os? Está santificando, não está justificando. Uma coisa é santificar, outra coisa é justificar. Santificação é uma coisa, justificação é outra. Davi não está santificado pelo pai nem pelo profeta, mas está santificado por Deus e justificado, porque Deus já mandou e falou que é dele. Samuel ainda não sabe, mas Deus já falou, Deus já sabe da sua licença que é dele. Então Davi não foi santificado pelo pai, mas foi santificado e justificado. Aleluia! Meu pai maior, meu Deus. Aí olha que interessante, querido, isso é maravilhoso. Eu estou devagarzinho, eu sou mais explosivo pregando, mas hoje eu quero ir bem devagarzinho, que é para você poder ter um entendimento. Eu sou explosivo, tem hora que eu corro. Às vezes eu fico correndo,
corre. Deus eu pergunto, por que tua vida tu corre? É porque eu não posso voar, senão eu voava. Mas vamos lá, hoje eu quero ir, como se diz, um sapatinho, devagarzinho, para você poder entender a mensagem. E olha que interessante, querido, olha só. Ó, e santificou e recebe o seu espírito e veio o sacrifício. Isso sucedeu que entrando ele, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Já que o Vinícius vai falar aqui de que ele entendeu. Por quê? Porque quando Deus fala que Saul está vindo aí, que vai ungir Saul como rei, a palavra de Deus fala que os homens maiores de Israel batiam no ombro de Saul. E a palavra fala que ele parecia comida, gente, um aspecto. Parecia um pregador Pedro. Mas, querido, fala que ele tinha um aspecto, era bonito. E ele olha, ele está com isso na cabeça. O primeiro rei é alto, é forte, gente, um aspecto, irmã, que louva muito, por sinal. Chega e vai falar assim, ó, certamente está perante o ungido. Eu estou lembrando de quando foi ungido. Não, atrás era Saul. Não, Deus vai escolher o mesmo. É ele. Fala, Nananina, não é esse. Faça o seguinte. Aí vem. Abinadab, também não é esse. Terceiro, Simei, também não é esse. Quarto, Natanael, também não é esse. Quinto, Osém, também não é esse. E assim vai. Não é nenhum desses. Acabaram-se os mancebos, tem uma versão que diz. Acabaram-se os jovens. Não acabou não. Tem um mais novo, porém está lá no campo, cuidando de ovelha, do rebanho. Espera aí. Deus mandou Samuel de quem? O escolhido. Todos nós sabemos que esse escolhido é quem? Espera aí. Se é para ungir Davi, por que Deus não mandou Samuel ir no campo? Não é Davi que vai ser ungido? Por que Deus não mandou ir no campo? Mandou ir na casa? Porque se ele vai no campo, ele não ia ser honrado entre os. Alguém está entendendo da mensagem? Eu sou igual o canal, depois que pega, vai e vai. Se vai no campo, mas quando ele chegar, pai, oi meu filho, pensa, pai, Deus abençoe meu filho. Que foi, pai? Pai, o profeta Samuel foi lá e falou que você é o rei de Israel. Vai falar, menino? Tem nem espaço para você aqui na mesa, está falando que você vai ser rei. Se ele vai no campo, ninguém acreditava. Aí ele vai na casa, onde está todo mundo reunido, na hora do almoço. Cá para nós, na hora do almoço, 7 homens reunidos. Sabe o que eu estou fazendo? Nada. Davi, na hora do almoço, está fazendo o quê? Trabalho. Aí Deus vai chamar Davi por quê? Porque Deus não chama ninguém preguiçoso. Deus não chama ninguém desocupado. Para chamar, tem que estar com a mão na massa. Mamãe está dentro de casa, deitado lá. Vendo televisão, Netflix. E a mulher de vamos lá, está lá, trabalhando. Aí o anjo aparece para a mulher, está em casa. O anjo aparece para a mulher, que está com a mão no arado, trabalhando. Deus não chama ninguém desocupado. Deus chama pessoas que estão vindo para a oração. Deus chama pessoas que estão subindo um monte para orar. Deus chama pessoas que estão se importando verdadeiramente com o evangelho dele. Quantos homens estão se importando verdadeiramente com o evangelho dele? Aleluia! Deus não chama ninguém desocupado. Os irmãos estão em casa e Davi está trabalhando. Aleluia! Aí ele vai falar o seguinte, Jacob diz assim, ó, o negócio é o seguinte, acabaram, dar-se o entendimento de que se acabaram os jovens, peraí, as cadeiras da mesa estão tudo certinho aqui, estou vendo nenhuma mesa na cadeira, se tem 7 cadeiras, 8, qual ficou a minha? Acabaram-se os jovens? Não, só tem mais um, menorzinho, mas ele está lá, apacentando a ovelha. Então vai chamar, e nós não iremos sentar à mesa até que ele chegue com fé. Gente, olha aqui, isso, presta atenção, olha para mim.
Deus de Israel não se esquece. Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer-se do filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre, mas ainda que essa viesse a se esquecer, eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. O pai, o dono da casa, não está honrando o filho. O pai, o dono da casa, não está honrando aquele que está trabalhando para a casa, aquele que está trabalhando para o reino, mas ainda que esse não te honre perante os homens, Deus te honrará perante ele. Deus vai te honrar. O homem pode esquecer de você, Deus não se esquecerá. Glória a Deus. Davi está lá, no escondido. Tem crente que trabalha para Saúl no exército e frouxo. O gigante apareceu, dá meu homem, dá meu homem. Ninguém vai. Aí, Davi é honrado. Davi, agora, querido, chega na casa do que está acontecendo aqui com vocês? Almoço proibido, porque é assim, né? Quando não tem ninguém, a pessoa vai lá, põe linguiça, cebola, tudo certo. Mas quando fala, já vou ir na tua casa rápido, vai lá, compre isso, isso aqui, eu vou fazer uma vez. Crente assim, crente convidar para comer já era. Não é verdade? Aí vai lá, que almoço é esse? Está comido na mesa? Aí quando ele aparece, Deus fala assim, ó. Samuel olha, cadê o? É esse? Ele fala assim, ó, rápido, levanta, taca azeite na cabeça. Chegou o homem, chegou, taca azeite na cabeça dele. Aleluia! Chegou o menino. Aí Davi é ungido na presença dos. E assim Deus fará na sua vida. Deus te levantou por esse tempo, para você se levantar. Mas preste bastante atenção. Quando eu estava ali, antes de te chamar, Deus me deu uma mensagem em Apocalipse. Então eu peguei rapidinho para dar uma leitura ali. E sabe o que é interessante? Deus me falou algo interessante ali na hora ali, antes de eu ministrar. Por quê, querido? Porque em Apocalipse 3:20, Deus diz assim, ó, eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrará em sua casa e com ele serei ele comigo. Por isso falou ontem a respeito do quadro. Maravilhoso, essa mensagem. Que ilustração maravilhosa. Então Jesus está falando, eis que estou à porta aí. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele serei e ele comigo. Gente, isso é muito interessante, sabe por quê? Porque mesa para o judeu não é igual mesa para a gente, não. Só senta em mesa de judeu quem verdadeiramente tem aliança comigo. Quando Jesus fala assim, ó, eu estou à porta lá. Se você ouvir, querer abrir, porque eu sou um cavaleiro, não vou roubar a porta. Se você querer ouvir, entender que é eu,
pregador. E ele vai e taca azeite em Davi. A palavra fala que o Espírito do Senhor se apossou de. Só que ao mesmo tempo a palavra fala também que o Espírito saiu de Saul. Mas falou algo maravilhoso ali. Você está com o Espírito, infelizmente tem gente que não tem mais, que esse não aceitou mais. E eu aprendi na caminhada que o abismo, que na verdade não o abismo, primeiro a santidade, primeiro a busca. Você falou, estou firme, ela está a um passo do abismo. A santidade, ela está a um passo do abismo. Sabe por quê? Por que eu falo um passo? Porque tem gente que está santificando muito, mas se você não querer mais, se você ficar chateado com uma coisa, não querer mais, você ainda não abismo. E o Espírito vem sobre Davi e sai de Saul. E a palavra fala que Saul fica atormentado com o Espírito maligno da parte do Senhor. Deus não tem parte nenhuma com o Espírito maligno, mas é permissão dele que o Espírito fosse até Saul. E Saul fica atormentado, e tem gente agoniada, e está agoniado, e está agoniado com o Espírito maligno. Aí vem um jovem e fala assim: conheço alguém que tua carta aí? Conhece? Conheço? Ó, vou falar mais, ó, eles que eu tenho visto um filho de Jessé. Olha só, como você que tem uma vida com Deus observado, você é uma referência. Eis que tenho visto um filho de Jessé o Belemita, que sabe tocar, é valente, animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, gentil de aspecto, olha isso, de presença, e o Senhor é bom. Deus, não adianta saber falar, não adianta saber pregar, não adianta saber falar tudo de vários assuntos, se o Senhor não é contigo. Porque o que mais vale, querido, não é o dom que você tem, o que vale é o dom que você tem e como você usa esse dom. E se você para analisar o texto, você vai entender que quando acontece que o gigante Golias começa a afrontar o exército durante 40 dias, Davi aparece e todo mundo está com medo. E Davi aparece, quem está vendo aí? Ele fala: Davi, fica quieto aí, fica quieto aí, não vou entrar nessa guerra, fica quieto aí. Eu sou o primogênito, e se você não está com o seu, eu vou ter que entrar na guerra também, não quero entrar. Não, fica quieto aí, rapaz. Davi vai, se apresenta a Saul. Saul bota a armadura, já com isso coloca a armadura nele. Não quer ver o que é de Saul, sabe o que é da vida? Mas ele pega 5 pedrinhas, 6, coloca na sua forma, seu cajado e vai. Só que antes de ir, Saul ficou com medo. Não, como é que pode isso? Como pode você jovem? Ele já é homem de guerra há muito tempo, desde a mocidade ele vai te matar. Aí Davi fala: senhor, não faz não. Quando eu estava lá, no pasto, cuidando do rebanho, no campo, aonde ninguém estava vendo, veio um leão. E o leão, o urso veio, o leão pegou e eu corri. Gente, pelo amor de Deus, presta atenção. Começa a imaginar um leão pegando a ovelha. E um garoto novo correndo atrás do leão. O cachorro solta, a gente fica desesperado. O cachorro corre atrás da gente, a gente se desespera. Agora imagina você, um menino jovem, correndo atrás do leão. E ele pega o leão, tira o leão da boca e mata o leão, agarra pela barba do leão. Gente, imagina o leão, um menino jovem agarrando. Tem que ser crente para acreditar nisso. E nós somos crentes. Amém? Tem que ser crente. Porque crente, tem 2 tipos de pessoas que acreditam nisso: crente e doido. Tem que ser crente, tem que ser doido para acreditar. Nós somos doidos, nós somos crentes. Nós acreditamos na poderosa palavra de Deus. E ele agarra o leão e mata e tira da boca dele a ovelha. Vem o urso, ele pega o urso
exército de Deus. Quando tudo isso acontece na tua vida? Quando ele é cheio do Espírito. Sabe, querido, tem coisas que vão acontecer na sua vida somente quando você for cheio do Espírito. Que você possa ter esse entendimento, que você possa ter esse entendimento de um vaso que tem que ser cheio, é o teu, não é do outro. E quando você ser cheio, você ser levantado para essa geração, não é para a tua glória, porque Davi fala, você vem comigo com espada e com lança, mas eu vou a ti. Em nome do Senhor dos exércitos. Davi pega cinco aponta para a graça. Sabe o que Jesus Cristo é conhecido como maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Davi pega uma pedra das 5 e o Deus forte amostra que ele está nessa peleja. A pedra do Deus forte apontando para a graça amostra com quem está nessa peleja. Muitos correram porque viram o tamanho do problema, só que eles não estavam em Deus no entendimento. Mas Davi olha e fala: quanto maior o problema, maior será a solução. Talvez alguns pensaram assim: esse problema ele vai para eu estou fora. Davi pensou: essa cabeçona, essa testa, eu não erro nem a vaca cruza. Então, querido, não é o tamanho do problema, é o tamanho do teu Deus, ao qual vai te ajudar a solucionar. Não olhe para esse problema grande. E a palavra fala: Davi pega, corre adiante e lança a pedra. Só que quando lança na frontal, na frente, se eu bater em você aqui, a tendência é cair para como uma pedrinha só vai matar, derrubar o gigante. O impacto é lei da física, deu impacto aqui, vai cair para trás, deu impacto para trás, vai cair para. O gigante toma impacto para frente e cai para frente, prostrando. Por quê? Porque o inimigo, quando se levantar na sua vida, vai ter que cair prostrado. Jesus Cristo, o Deus de Israel, luta por você essa peleja. Se eu não tiver, eu passei do meu lado e quebrou na hora de Deus. Maravilha, Jesus. Sensacional. Aleluia. Queridos, nessa noite, eu não conheço alguns, não conheço todos, né? Mas o Senhor te conhece, desde o ventre da sua mãe. E talvez você já caminhou na sua vida. Hoje, talvez você se encontre afastado. E sabe que a palavra de Deus fala interessante. A palavra de Deus fala, Paulo escreveu na carta, no seu capítulo 2, seu verso 18, ele vai falar assim: ó, porque que o Senhor torna a edificar aquilo que eu destruí, constitui a mim mesmo transgressor. Não edifique, querido. Não torne a edificar aquilo que você já destruiu. Ou talvez você nunca edificou nada. Ou talvez você seja um que está trabalhando não para o rei, mas lá fora, para o inimigo. A verdade é essa. Assim como Deus chamou Davi em Cristo Jesus, Ele te chama nessa noite. Ele quer ter um encontro contigo. Aleluia! Sabe, como eu falei para você, aquilo que vai mudar a sua vida não é o que você vai ouvir aqui e sair naturalmente sendo hoje. Não. Aquilo que vai mudar a sua vida vai ser você ouvir, colocar no coração e colocar em prática. Nós sabemos que tudo que está acontecendo no Oriente Médio, tudo assim cumprido. A volta de Cristo ela está muito próxima. Eu não estou querendo aqui assustar ninguém, não, de maneira nenhuma. Sabe por quê? Porque a decisão que você tomar ou que você não tomar, ela não vai influenciar nada na minha vida. Sabe por quê? Porque em Cristo eu entendi, eu sou salvo. Não vai influenciar na vida do pastor, os demais, mas ela vai tão somente influenciar a sua.
Eu sou barbeiro, eu corto cabelo hoje, eu tive o privilégio de uma senhora me chamar na casa da semana passada, pelo que você me cortar o cabelo de um senhor aqui, eu falei, tem, assim, e eu fui. Quando eu cheguei na casa do senhor, comecei a cortar o cabelo do senhor, estava chorando, a tua cara com uma depressão, estava chorando, bem senhorzinho, bem velhinho. E eu cheguei lá, né? Eu, sabe, senti pena, sabe? Não vou nem cobrar sabe aquele sentimento? Mas é trabalho, eu preciso de filho para sustentar. E eu sou o terceiro filho agora, né? Porque o meu lema é: um é pouco, dois é bom, e três é? Aí